Não há ninguém fiel como o Senhor. Apegue-se a Ele e deixe que Ele guie os seus passos. Bem-vindo ao Rocking Chair. Hoje estaremos olhando para o capítulo 7 de Êxodo. Por favor, pause o vídeo e leia o capítulo por você mesmo. Esta é a história dele e este é o amor dele por você. Êxodo 7 é o som das contrações começando. O Egito está entrando em trabalho de parto e prestes a dar à luz uma nação. Antes que Israel nasça como uma nação, antes que a igreja nasça em Pentecostes, antes que o mundo renasça no livro de Apocalipse, Deus começa com sangue e água em cada caso. O Nilo se transformando em sangue não é apenas juízo, mas é o começo do trabalho de parto. Algo novo está prestes a entrar no mundo. Começando no verso 1 diz: Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu fiz de você como Deus para o faraó, e seu irmão Arão será o seu profeta. Você dirá tudo o que eu lhe ordenar. E seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do seu país. Mas eu endurecerei o coração do faraó. E embora eu multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não ouvirá você. Então porei minha mão sobre o Egito e com grandes atos de juízo tirarei minhas divisões, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram exatamente como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando falaram ao faraó. Eu poderia passar este vídeo inteiro bem aqui, na abertura deste capítulo. Há tanta informação contida nestas primeiras palavras, e é exatamente isso que você procura quando lê a Bíblia. Eu já disse isso antes, e direi muitas vezes. Quando você ler a Escritura, mantenha um diário em branco aberto. Leia como se estivesse procurando por algo, mas sem saber exatamente o que. Leia como se houvesse uma mensagem oculta escrita diretamente para você, e sua tarefa fosse descobri-la. Aqui o texto nos diz que Moisés está no lugar de Deus, e Arão é o seu profeta. Como cristãos, reconhecemos isso imediatamente como um tipo do Pai e do Senhor Jesus. Moisés ocupa a posição do Pai nesta narrativa. Arão age como um tipo de Cristo, e isso teria sido profundamente instrutivo para o Senhor Jesus quando criança. Lendo essas histórias pela primeira vez, ele teria aprendido, através dessas passagens, como navegar sua própria vida terrena, que ele não podia fazer nada por conta própria, mas somente o que via e ouvia do Pai. Mais adiante em Êxodo, Arão cometerá um erro. Moisés está no monte recebendo a lei e fica ausente por tempo demais. O povo, incluindo Arão, presume que ninguém pode sobreviver tanto tempo sem comida ou água. Então, algo terrível deve ter acontecido. E Arão constrói um Deus para o povo adorar. Isso também teria sido uma lição para o jovem Jesus. Nunca agir independentemente do Pai. Este não é o momento para você construir o seu próprio reino na terra. Agora é tempo de obedecer. Então, quando o diabo o tentou exatamente com isso, construir seu próprio reino na terra, agora, em vez de obedecer ao Pai e ir para uma morte brutal, Jesus já sabia por essas histórias que ele não deveria fazer isso. Então, eu quero que você veja essas histórias comigo e aprenda como elas podem moldar a sua vida. Mas também quero que você se lembre disto: toda a Bíblia foi escrita para o Senhor e sobre o Senhor. Tudo o que estamos lendo, ele leu uma vez pela primeira vez. E o que é tão surpreendente, quase desconcertante, é que, enquanto ele lia essas histórias pela primeira vez, ele também estava descobrindo que ele é o Deus que as escreveu. O versículo 7 nos diz que Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando começaram a fazer o que o Senhor havia ordenado. Na superfície, esse detalhe parece não levar a lugar nenhum, não avança a trama, não muda a cena. E é exatamente por isso que você deve prestar atenção a ele. Esses pequenos detalhes intrusivos estão espalhados por toda a Escritura e revelam algo íntimo, uma conversa privada entre o pai e o filho.
ou melhor, uma mensagem privada do Pai para o Filho. Um Jesus jovem, lendo essa passagem, teria entendido que, uma vez que seu ministério começasse, ele também teria 3 anos para completar sua missão. Ele tinha 30 anos quando seu ministério começou, e foi sua mãe Maria quem o iniciou. E embora o casamento em Caná tenha sido uma celebração, e transformar água em vinho tenha sido uma maneira linda de começar, assim como a água foi transformada em sangue no Egito, eu suspeito que mais tarde naquela noite, quando Jesus estava sozinho, ele chorou diante do Pai, porque ele entendeu que o relógio havia começado a contar. Naquele momento ele sabia que só lhe restavam 3 anos. Mas o versículo 7 não é apenas para o Senhor. A diferença de idade entre Moisés e Arão, Moisés com 80, Arão com 83, reflete a diferença de tempo entre o início do ministério de Cristo e o nascimento da igreja. Cristo realizou milagres por 3 anos. Depois, morreu por nossos pecados, ressuscitou dos mortos e ascendeu ao Pai. E 50 dias depois da Páscoa, 50 dias após sua morte, a igreja nasceu. Então, esse pequeno detalhe em Êxodo se torna instrução para nós também. Ele nos mostra como devemos seguir o Senhor. Falamos o que ele fala e fazemos o que ele faz e nada mais. E assim, como Cristo não veio da primeira vez para construir seu próprio reino terreno, nós não estamos aqui para construir o nosso. Ele veio para fazer somente o que viu o Pai fazer e para dizer somente o que ouviu o Pai dizer. Esse é agora o nosso padrão. Seguimos seu exemplo, fazemos o que vemos o Senhor fazer, dizemos o que ouvimos o Senhor dizer. Outro detalhe escondido na abertura do capítulo 7 é este: o Espírito é maior do que o corpo. Arão, que representa o homem natural, nasceu primeiro. Moisés, que representa o homem espiritual, nasceu segundo. E ao longo de toda a Escritura, o segundo nascido é preferido ao primogênito. O segundo salva o primeiro. Paulo diz isso claramente. Por isso digo, andem pelo Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O corpo vem primeiro, pelo nascimento natural. O Espírito vem depois, pelo nascimento espiritual. Mas o Espírito é preferido à pessoa nascida naturalmente. Você nasceu primeiro por sangue e água, entrando neste mundo, esperneando e gritando. Mais tarde, quando você vem ao Senhor e se arrepende, a Escritura diz que você nasce de novo, uma segunda vez, e essa pessoa nascida de novo, a pessoa espiritual, deve subjugar a primeira pessoa nascida naturalmente. Você pode ver esse padrão bem aqui em Êxodo. O Egito veio primeiro, os hebreus vieram depois. No entanto, os hebreus, a nação nascida em segundo lugar, são preferidos ao Egito. E é o povo hebreu, o segundo nascido, que Deus deseja tirar como seu próprio povo. E note a primeira praga. As águas do Nilo se transformaram em sangue, sangue e água, a imagem do novo nascimento. Esse tema do segundo nascido, sendo preferido ao primogênito, está em toda a Escritura. Adão foi o primeiro homem, Jesus foi o segundo Adão, e o segundo Adão é preferido. Caim nasceu primeiro, Abel depois, e a oferta de Abel foi aceita, enquanto a de Caim foi rejeitada. Satanás e os demônios foram criados primeiro, a igreja veio depois, e enquanto os demônios caem do céu para o inferno, a igreja sobe do pó ao trono. A lei veio primeiro através de Moisés no Sinai, a graça veio depois através de Cristo no Gólgota, e a graça supera a lei. E por que esse padrão é tão consistente? E por que esses exemplos são apenas o começo? Sabemos que esta criação, que nasceu primeiro, não pode ser essa final. Deve vir uma segunda criação, uma melhor, um novo céu e uma nova terra, que será preferida à primeira. E eu ainda não terminei de extrair verdade dos versículos iniciais deste capítulo. Há profecia aqui também. No capítulo 7, nos é mostrado exatamente como o mundo responde quando Deus aparece em carne. Arão se apresenta diante do faraó e realiza milagres, e o faraó fica impressionado apenas por um momento. Depois,
seu coração se endurece. Vimos a mesma coisa nos dias de Cristo. Multidões o seguiram, maravilharam-se com seus milagres e depois se voltaram contra ele. E disso aprendemos como o futuro se desenrolará quando o Senhor voltar. Lutamos para imaginar como alguém poderia se rebelar se o próprio Deus descesse do céu com poder e sinais. Mas a Escritura nos mostra o padrão. O mundo endurece o coração mesmo diante de milagres. E eu te asseguro, quando Deus descer novamente, os governos não o receberão com alegria. Eles o enfrentarão em nome da segurança nacional. O mesmo espírito que endureceu o faraó endurecerá as nações. Quando o Senhor voltar, linhas duras serão traçadas. Você verá pessoas abandonando o serviço militar, as forças da lei, posições no governo, porque a neutralidade não existirá mais. Ou você estará com ele, ou estará contra ele. Há ainda mais escondido nesses versículos iniciais, mas eu quero que você mesmo descubra parte disso. Quero que você sinta a alegria de encontrar algo na Escritura que não é óbvio à primeira vista, e a emoção de ver o que Deus escondeu sob a superfície para aqueles que buscam. O primeiro sinal, mostrado ao faraó, nos leva diretamente à serpente no jardim. Deus está mostrando misericordiosamente ao faraó que ele está gastando sua vida construindo um reino que ele não pode manter, porque a serpente roubou nosso relacionamento com Deus e trouxe a morte ao mundo. O faraó está ansioso por muitas coisas, mas é cego para o único problema do qual não pode escapar. Ele vai morrer. E Deus envia Moisés e Arão para despertá-lo, para avisá-lo de que ele deve deixar Israel ir para que possam produzir aquele que virá e engolirá a antiga serpente que nos contaminou. E disso, aprendemos como o mundo responde ainda hoje. Pessoas que vivem para si mesmas estão estressadas com muitas coisas, mas ignoram o único problema que é final. Elas vão morrer e tudo o que trabalharam tão arduamente para construir será perdido. Nós nos aproximamos delas com a única solução que importa, a vida eterna. Mas como você já viu em sua própria experiência, elas estão ocupadas demais com os problemas de hoje para se importarem com a eternidade de amanhã. Elas sacrificam a vida eterna para resolver uma crise temporária. É a história de Maria e Marta outra vez. Maria sentou-se aos pés de Jesus, alimentando-se de suas palavras. Marta manteve os olhos nos problemas imediatos do dia, ignorando a vida eterna que estava sentada dentro de sua própria casa. E quando Marta pediu a Jesus que dissesse a Maria para ajudar com as tarefas, Jesus respondeu: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. E Maria escolheu essa única coisa, e não lhe será tirada. Mas há mais no milagre da serpente do que simplesmente despertar o faraó. Ele também falou diretamente ao próprio Senhor. Ele disse ao jovem Jesus que ele se tornaria pecado por nós. A vara de Arão representa o trabalho de um pastor, Cristo, o bom pastor. Mas quando a vara é lançada ao chão, ela se torna uma serpente. Isso é Deus comunicando ao seu filho que ele tomaria a maldição, que ele se tornaria pecado por nós. Enquanto cada pessoa impenitente é responsabilizada por seu próprio pecado, o Senhor foi responsabilizado por todo o pecado, passado, presente e futuro. Paulo explica esse mistério. Por um só homem, o pecado entrou no mundo, mas Deus esperou até que esse pecado tivesse se multiplicado, até que tivesse produzido geração após geração de corrupção, para que Cristo pudesse consumir cada pecado que algum dia nasceria daquele primeiro pecado. E por causa disso, Paulo conclui que a salvação não é como a queda. A queda veio por um único pecado e todos morreram. Mas Cristo veio para tomar dentro de si um número infinito de pecados para que todos possam viver. A salvação é maior do que a queda. Isso revela a economia de Deus, seu depósito de misericórdia. Deus pune medida por medida, mas ele não recompensa medida por medida. Seus castigos são exatos, suas bênçãos transbordam. Veremos isso mais tarde na lei de Moisés, onde Deus diz claramente
que, se você fizer o mal, ele o punirá uma vez. Mas se você se arrepender e fizer o que é certo, ele o recompensará 500 vezes. Acho que um dos detalhes mais importantes nesta cena, onde a serpente de Moisés e Arão devora as serpentes dos magos, é que isso deveria ter sido o fim da história. Depois que o faraó viu a vara de Arão se tornar uma serpente, viu seus próprios magos imitarem o sinal, e depois viu a serpente de Deus engolir completamente as deles, ele deveria ter se arrependido imediatamente. Ele deveria ter libertado Israel na hora. Mas ele não fez isso. E nessa recusa, Deus está falando a um jovem Senhor Jesus e a nós, sua igreja. Ele está nos mostrando que, mesmo quando o Senhor faz uma zombaria aberta de nosso inimigo mortal, esse não é o fim. Quando Cristo derrota a morte, quando ele se levanta da sepultura, quando ele engole a serpente por completo, a história não termina ali. E o mesmo é verdade para nós. O momento em que você se arrepende, o momento em que você é sepultado com Cristo, o momento em que você é cheio do seu Espírito, esse não é o fim. É o começo. A batalha não termina quando a serpente é engolida. Esse é o momento em que a guerra realmente começa. Deus está nos mostrando que a libertação não é a linha de chegada, é a linha de partida. O faraó endureceu seu coração mesmo depois de testemunhar a derrota de suas próprias serpentes. E o mundo fará o mesmo, sua carne fará o mesmo, seu inimigo fará o mesmo. A vitória não encerra o conflito. A vitória inicia o conflito. Água e sangue são o sinal do novo nascimento. Quando uma mulher entra em trabalho de parto, sua bolsa se rompe e uma criança entra no mundo através de água e sangue. Então, quando Moisés e Arão transformam o Nilo em sangue, a Escritura está nos dizendo que as contrações começaram, algo novo está prestes a nascer. Foi o mesmo na cruz. Quando o soldado romano perfurou o lado do Senhor, água e sangue saíram. Esse foi o nascimento da igreja. A igreja nasceu de um império secular, Roma, assim como Israel nasceu do Egito. Deus traz justiça do pecado, vida da morte, uma nação da escravidão. E esta não será a última vez que veremos esse sinal. Em Apocalipse, Deus transforma a água em sangue novamente, e a terra geme com dores de parto. Outro nascimento está chegando. Mas o que esse sinal diz ao mundo, ao faraó, ao Egito, a nós? Porque Deus tira primeiro a água deles. A água foi o primeiro presente que Deus deu ao mundo. Você pode sobreviver semanas sem comida, mas sem água, você morre em dias. A água é o sinal do Espírito. Bebemos do Espírito como o corpo bebe água, e isso nos dá vida. E lembre-se do que aprendemos antes. O Espírito é preferido ao corpo. O faraó está se recusando a permitir que Israel beba do Espírito. Então, Deus corta o suprimento de água para o corpo natural. Se você nega o Espírito, você perde a água. Se você rejeita o Eterno, o temporal seca. E veremos isso novamente na jornada de Israel pelo deserto, enquanto Israel permitir que a água do Espírito flua livremente. Enquanto seguirem a Deus, o adorarem, o servirem, o obedecerem, Deus fornece toda a água natural de que precisam. Mesmo em um deserto sem rios, sem poços, sem córregos, uma rocha os segue e água jorra para que seus corpos bebam. Mas no Egito, onde a água é abundante, o povo não tem permissão para beber livremente do Espírito. Então, Deus corta o suprimento natural de água deles. A mensagem é inconfundível. Se você rejeita Ládio, a água da vida, a água da terra falhará. Se você nega o Espírito, a carne secará. Se você bloqueia o Eterno, o temporário desmorona. Quando você se afasta um pouco de Êxodo 7, começa a ver algo terno por baixo de todo o trovão. Você vê um pai ensinando seu filho. Você vê um Deus suplicando a um rei. Você vê um Salvador aprendendo a forma de seu próprio sacrifício através das histórias que ele leu uma vez quando criança. E você vê a si mesmo. Porque cada praga, cada sinal, cada confrontação neste capítulo não é apenas Deus lutando com o faraó, é Deus lutando por você. É Deus se recusando a permitir
que a serpente tem a última palavra sobre a sua vida. É Deus transformando as águas em sangue para lhe dizer: estou gerando algo novo em você. Não terminei com você. Não vou deixá-lo no Egito. E talvez seja aí que você esteja hoje. Talvez você sinta as contrações da mudança, a pressão, o tremor, o desconforto de Deus o puxando para fora da vida que você construiu para si mesmo. Talvez você sinta o Nilo secando ao seu redor, as coisas das quais você dependia já não lhe trazendo satisfação. Se esse é você, tenha ânimo, porque quando Deus corta o Aqua, corta a água no Egito, é somente porque ele está se preparando para abrir um rio no deserto. Quando ele confronta a serpente na corte do faraó, é somente porque ele pretende engolir a serpente na sua. Quando ele inicia as dores de parto, é somente porque algo santo está prestes a nascer. Êxodo 7 não é apenas o começo da libertação de Israel, é o começo da sua libertação. É o pai sussurrando ao seu filho e o filho sussurrando a você: eu estou com você, eu estou lutando por você e eu o tirarei. Então, ao encerrar este capítulo, não saia apenas com informação, saia com esperança, saia com a certeza de que o Deus que confrontou o faraó confrontará tudo aquilo que o escraviza. E o Deus que tirou Israel com mão poderosa, tirará você também. Este é o Rocking Chair, e você está ouvindo as minhas permutações. O próximo vídeo do Rocking Chair será sobre o capítulo 8 de Êxodo. O Senhor nos disse em Mateus capítulo 6, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comerão ou beberão, nem com o seu corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma só hora à sua vida? E por que vocês se preocupam com roupas? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Suas ternas misericórdias se renovam a cada manhã. Seu amor nunca falha. Não há ninguém fiel como o Senhor. Ele é um amigo que permanece mais perto do que um irmão. Esta é a história dele, e este é o amor dele por você.